Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, Gênesis, o começo de todas as coisas. Nós já estudamos a primeira, segunda e terceira lição. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que é tema da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. O título da lição é o seguinte: A Queda da Raça Humana. O texto áureo se encontra no livro de Romanos, ou na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim o texto: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a verdade prática: o pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Muito bem, o nosso programa está apenas começando. Permaneça conosco, eu e o professor Soares já estamos aqui a postos. Continue conosco, voltaremos em seguida para dar início ao nosso debate. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando dessa lição maravilhosa, dando sequência desse livro. Realmente tem vários assuntos grandiosos, o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas. Chegamos aqui à lição número 4, onde nós vamos tratar sobre a queda da raça humana. Nós observamos claramente que é um tema extremamente importante dentro da seara cristã, dentro da teologia cristã de uma forma geral, para tratar desse tema. Nós já tratamos do capítulo 1, o capítulo 2, que de uma certa forma nos descortinou questões interessantes, importantíssimas sobre a origem, sobre a origem da fauna, da flora, do próprio homem no capítulo 2 do livro de Gênesis, e agora chegamos no capítulo de número 3, que trata sobre a queda da raça humana propriamente dito. E o texto que o nosso querido pastor Zé Roberto leu na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, é um texto extremamente interessante. Nós vamos mais adiante fazer alguns comentários sobre o mesmo, né? A introdução aqui nos traz, segundo o comentador, algumas orientações importantes. Por algum tempo, Adão e Eva viveram a mais completa aventura, e é verdade. Nós observamos claramente que Adão e Eva viviam num ambiente de harmonia, num ambiente realmente de perfeita paz, dada pelo próprio Deus, para cuidar, para lavrar, para cultivar um jardim e dele se desfrutar e dele se alimentar do mesmo. Mas é interessante, né? No curso da história humana, nós podemos destacar alguns jardins. Eu quero aqui, só para enriquecer essa introdução, nesse primeiro tópico do nosso debate aqui da Escola Bíblica Dominical em Debate, tratando sobre alguns jardins. Por exemplo, existe o jardim de Getsemane, existe o jardim, celestial, e também existe o jardim que Deus colocara Adão e Eva, um jardim realmente de uma harmonia, de uma perfeição maravilhosa. Então a história da humanidade começa num jardim, o jardim do Éden. Mas onde é que ficara esse jardim do Éden? Nós observamos que ficara mais ou menos ali na região ali do Oriente Médio, entre os rios Tigres e Eufrates, mais ou menos naquela localidade ali, naquela região do Oriente Médio antigo, da história antiga, nos lega essa informação histórica tão importante e arqueológica, que a arqueologia cristã nos reserva, nos traz de uma forma muito clara. Então, na criação original existia uma inocência, uma harmonia, um ideal perfeito que Deus proporcionara para Adão e Eva. É muito interessante, meu caro telespectador, nós observarmos isso, que Deus colocara o homem e Adão e Eva numa certa inocência. E aí é interessante entendermos que essa inocência não está desprovida de inteligência, pelo contrário, Deus capacitou Adão, e a sua companheira para estarmos ali juntos e cultivar aquela terra. Então era um ambiente original, de inocência, de harmonia, de uma forma gloriosa, mas foi quebrada, essa harmonia, essa paz, esse ideal
de cultivo, esse ideal de vida que estava ali para o homem e para a mulher, foi quebrado. Então lá nossos primeiros pais, nossos primeiros progenitores, né, Adão e Eva, viveram na inocência, comendo de todo o fruto das árvores, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus colocara aqueles dois personagens, Adão e Eva, num ambiente de perfeição e, pastor Zé Roberto, lhe proporcionaram uma certa prova, uma prova de obediência. E, de uma certa forma, parece que ambos, segundo o relato de Gênesis aqui, relatado por Moisés, essa harmonia, essa paz foi quebrada por causa da desobediência de Eva e Adão propriamente dito. Eu gosto sempre de destacar, pastor Zé Roberto, que tem pessoas que dizem que o culpado, na verdade, foi a mulher na história. Mas aí a gente tem que analisar um pouco, chegar a algumas conclusões. A responsabilidade foi dada ao homem ou à mulher? Bom, é dentro desse prisma, é dentro dessa argumentação que a gente quer entender e o telespectador vai compreender de fato no desdobrar dessa lição. Não é verdade, pastor Zé Roberto? Isso mesmo, pastor e meu amado professor Soares, a gente tem visto que, quando a gente lê a Bíblia, que a orientação que Deus deu expressamente a não comer do fruto foi dada a Adão, né? E Adão repassou, por sua vez, repassou a Eva. Então, por isso, nós vamos ver mais adiante que quando Adão peca, Deus chama o homem à responsabilidade, não precisamente a mulher. Mas, ainda nesse primeiro ponto da lição, nós temos aqui o ponto 1.1, que fala sobre cultivar a terra, e 1.2 sobre guardar o Éden. Em relação a cultivar a terra, nós queremos aqui destacar, como já temos feito ao longo das nossas aulas, a importância simbólica também que esse texto tem e a sua aplicação para os dias atuais. Do mesmo modo que Deus plantou um jardim, depois de ter criado os céus e terra, Deus planta um jardim e coloca o homem como responsável, como guardador e como cuidador desse jardim. Por sua vez, nós devemos lembrar que nós temos uma responsabilidade ambiental. Eu gosto sempre de dizer que nós, os cristãos, temos motivo, temos razões suficientes para defender a preservação da natureza, do meio ambiente, da criação. Evidentemente, nós não podemos, como fazem algumas pessoas, endeusar a natureza. Algumas pessoas que chamam a natureza de mãe natureza, é a deusa natureza, e usam uma série de outros adjetivos, e às vezes até como que se quisessem se prostrar diante da natureza. Na verdade, a natureza tem o seu lugar, ela é criação de Deus, o habitat, a terra na qual nós vivemos, é digna de preservação e cuidado. Infelizmente, por causa da ganância do ser humano, muitas pessoas estão destruindo a natureza, estão depredando o meio ambiente. As pessoas tratam a natureza, o meio ambiente, como se tudo isso fosse só para elas. E elas não se lembram dos seus descendentes, não se lembram dos seus filhos, que precisarão extrair da terra e da natureza o seu sustento e a sua manutenção. Além disso, nós temos algumas pessoas que responsavelmente poluem o meio ambiente por causa do desejo desenfreado de lucrar cada vez mais em detrimento da preservação da terra e do meio ambiente. Então, nós temos essa responsabilidade de guardar a terra. Deus nos deu essa capacidade intelectual, mas por causa do pecado, nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje, por causa do pecado, da desobediência, da queda, então a tendência do ser humano é para a destruição. A tendência do ser humano é para, ao invés de guardar, destruir. Agora, nós recebemos de Deus, quando recebemos de Deus esse mandamento, essa ordenança, também foi um mandamento cultural, um mandamento de criar. Então, o ser humano, na medida em que ele está envolvido nesse processo de guardar o jardim, de preservá-lo, de trabalhar, de cultivá-lo, ele também está envolvido no mandamento cultural. Deus não é contra a cultura, nós devemos estar envolvido nesse processo de construção de artes, de tecnologia, de todas essas coisas, contanto que elas não venham
a destruir o meio ambiente e muito menos destruir a nós mesmos. Muitas vezes nós estamos criando coisas que, ao invés de servirem para nós mesmos e para o nosso próximo, nós estamos criando coisas que estão nos fazendo mal. Então é importante, professor Soares, que nós tenhamos isso em mente e saibamos da importância de nós cultivarmos e de guardarmos o jardim que Deus criou, que é o ambiente no qual nós estamos inseridos. Perfeitamente, né? O ser humano ele tem que cuidar daquilo que Deus concede, né? Se não cuidar, vai destruir a si mesmo, né? E aí nós observamos que esse meio ambiente, né, a ecologia está sendo aí degradado. Precisamos, nós como cristãos, repensarmos, refazermos os nossos conceitos dentro desse aspecto ambiental, porque isso Deus quer, porque isso Deus nos orienta, e precisamos como cristãos ter essa consciência que aquilo que Deus dera no início para um homem e para a mulher, para que ele cuidasse e vivesse em paz, em harmonia com o meio, certo? Que o próprio meio ele ia tirar seu próprio sustento. Nós observamos isso no relato do livro de Gênesis. Então, quando nós observamos os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, e aqui a gente vê um contraste, né? Esse capítulo 3 e o capítulo 4, na verdade o homem sai do ambiente de harmonia, de perfeição, de ideal, e vai para um contexto totalmente de rebeldia, né? Para com a obra do nosso Deus. Então, meu caro telespectador, nós vamos observando essas orientações da parte do nosso Deus, e agora nós vamos para um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Aguarda aí. Muito bem, meu caro irmão, irmã, telespectador, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando o livro bíblico do Gênesis, que é um livro importantíssimo, é uma grande saga, uma narrativa da qual nós extraímos profundas verdades espirituais. É um dos textos mais antigos da Bíblia, e aqui nesse texto nós podemos aprender algumas orientações para a vida, fazer uma análise sociológica, teológica, né? Antropológica das condições nas quais Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher lá no Jardim do Éden, fazendo a transposição, a aplicação para a condição do ser humano na atualidade. Então, o ponto 2 do nosso comentário, ele trata a respeito da tentação no paraíso. Então, Deus colocou Adão, Eva, aquele primeiro casal, no jardim, e lhe deu algumas ordens expressas. Nós estudamos aqui na semana passada que quando Deus criou Eva, Adão ficou tão satisfeito, tão realizado, que compôs uma canção, uma poesia. Essa é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Então ele tem uma inspiração poética. E eles estavam muito felizes ali no jardim, desfrutando de tudo aquilo que Deus havia colocado, mas o Senhor havia dado uma orientação expressa para aquele primeiro casal, na verdade, especificamente para Adão, e ele repassou para Eva, dizendo que eles podiam comer de todo e qualquer fruto do jardim, mas havia um fruto que eles não deveriam comer, que era o jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero aproveitar aqui e fazer alguns esclarecimentos. O primeiro é que esse fruto nada tem a ver com o sexo. Algumas pessoas acham que Adão e Eva não tinham experimentado o relacionamento sexual, e eles, quando tiveram a experiência do ato sexual, eles transgrediram essa ordenança de Deus. Isso não tem nada a ver com o texto bíblico, porque numa passagem anterior o próprio Deus já havia dito para Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos. Então, o ato sexual não é pecado, contanto que ele seja feito dentro das orientações e dos preceitos divinos, né? Mas, infelizmente, o que nós temos percebido é que em algumas religiões, algumas interpretações, inclusive alas do cristianismo, colocaram a sexualidade numa perspectiva negativa, e alguns querem até negar a sexualidade. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso vem de uma tradição helenista, de uma perspectiva
talvez muito mais grega, de uma ala do pensamento filosófico grego, que entrou no cristianismo através de Agostinho de Hipona, e algumas pessoas querem defender que o ato sexual é pecaminoso, é algo errôneo. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com cristianismo. Um outro equívoco é em relação ao fruto. Algumas pessoas, elas, quando pensam no fruto proibido, elas associam logo a uma maçã, né, professor Soares? Pensam na maçã porque, de acordo com alguns estudiosos, alguns arqueólogos, né, o professor Soares destacou aqui falando sobre os arqueólogos, são aquelas pessoas que estudam os achados antigos, e alguns deles defendem que aquela região era uma região na qual as macieiras eram muito comuns. Então, com base nisso, há quem defenda que o fruto proibido, o fruto a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma macieira, mas isso não tem na Bíblia, não há nenhum fruto específico que esteja revelado no texto bíblico. O que nós sabemos é apenas um fruto que revelaria o conhecimento do bem e do mal e do qual os nossos primeiros pais, Adão e Eva, deveriam ficar distantes, não poderiam comer, né? E interessante que esse fruto, eles lhe dariam um tipo de conhecimento que não era bom para eles, ou não seria bom para eles. É importante a gente dizer isso, porque infelizmente tem algumas pessoas que acham que conhecer sempre é bom. E eu quero dizer a vocês que conhecer é necessário, mas nem todo conhecimento é necessário. Tem conhecimento que é desnecessário. Vou dar um exemplo. As pessoas que entram pelo caminho dos vícios. Eu vou experimentar para ver se é bom, para ver se eu gosto, para ver se é interessante. E algumas dessas pessoas, depois de enveredar pelo caminho dos vícios, não encontram mais retorno. Então, tenham cuidado com esse tipo de conhecimento. Há conhecimentos que Deus não quer que a gente tenha para a preservação das nossas vidas. O ponto 2.1 da lição, professor Soares, fala a respeito do agente ativo da tentação. E esse agente ativo da tentação foi Satanás, não foi isso? Isso. Nós observamos claramente, diante desse raciocínio que você se expressa de uma forma muito clara, na verdade, o registro, a narrativa de Gênesis 3 não é um mito. Isso. Né? Não é uma fábula inventada pelos cristãos de uma forma geral. Se a queda do homem, na verdade, não ocorreu, então a fé cristã foi construída sobre fábula. E isso não é verdade. Na verdade, a queda do homem, a fé do homem cristão, ele não é construído em cima de fábulas, de mito. A filosofia, de uma certa forma, uma boa ala da filosofia, tenta enveredar por esse caminho, né? Questão dos mitos, etc, etc. Na verdade, o relato de Gênesis é fidedigno, o relato de Gênesis é inspirado da parte do nosso Deus. Então, nós observamos que de Gênesis 3 até Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia registra o conflito entre Deus e Satanás, o pecado e a justiça, e insta os pecadores a se arrepender e confiar em Deus. Essa é a verdade que a Bíblia nos apresenta concernente desde o relato de Gênesis até o último capítulo do livro de Apocalipse, que é o livro de Revelações. Quando nós observamos essa verdade sobre a questão desse agente. Mas o tópico 2.1 da nossa lição, agente ativo, como o nosso pastor José Roberto citou, Satanás. Na verdade, Satanás é um ser angelical, né? Nós observamos, o profeta Isaías faz menção, o profeta Ezequiel dá também destaque a Lúcifer, né? Um anjo de luz. Mas uma coisa interessante, caro telespectador, meu querido pastor José Roberto, que Deus criou todas as coisas, né? E criou também os seres angelicais, e criou também Lúcifer, né? Criou Lúcifer. Aí alguém pode até perguntar, né? Mas Deus não era sabedor de todas as coisas? Porque, mesmo sabendo que Lúcifer iria utilizar como agente ativo, né? No caso ele sendo um agente ativo, iria instrumentalizar um animal selvático, no caso a serpente, né? Por que Deus permitiu isso? Por uma razão teológica interessante, a questão do livre-arbítrio. É um tema complexo, é um tema que é muito debatido, mas a verdade é essa, né? Deus doutou todos os seres humanos e os seres angelicais. Deus não robotizou ninguém. Deus deu livre-arbítrio. Então Deus também deu livre-arbítrio a Satanás, e Satanás brota na região celestial um egoísmo inconsequente, né? E quis aí ser maior do que o seu próprio Criador, no caso Deus.
que criara. Mas Deus, mesmo os seres angelicais, que Deus sabia na sua presciência que iria se rebelar, Deus mesmo assim deu a sua liberdade. Então esse agente ativo da tentação, a fim de induzir a raça humana ao pecado, Satanás instrumenta um animal astuto e sagaz. Esse animal astuto e sagaz é a serpente. E há quem diga que a serpente, né, nos primórdios da antiguidade antiga, né, possivelmente há especulações que essa serpente provavelmente tinha pernas. E depois que Deus castigou-a, né, ela começou a rastejar. E aí, pastor Zé Roberto? Isso aí são as consequências do pecado. Nós vamos ver que Deus havia criado um animal, e esse animal, a princípio, ele não rastejava. Um dos juízos, um dos mandamentos de Deus em relação à serpente é que ela deveria rastejar. Então, dentro desse contexto, é o que nós aprendemos a partir do texto bíblico de Gênesis. O ponto 2.2 da nossa lição trata a respeito do agente passivo da tentação. E o agente passivo da tentação foram Adão e Eva. Satanás, como sempre, ele se aproxima do ser humano tentando propor um pensamento contrário à palavra de Deus. Se Deus havia dito, olha, vocês não comam que vocês vão morrer. E Satanás aparece a Eva e diz, olha, pode comer que vocês não vão morrer. E, na verdade, tentou desconstruir aquele pensamento divino, tentando mostrar que Deus era infiel e mentiroso. Dizendo, olha, na verdade, ele está querendo esconder de vocês um conhecimento. E se vocês comerem desse fruto, na verdade, vocês serão Deus. E aí, desde o princípio, a gente percebe nessa tentação o desejo humano de querer se colocar na posição acima de Deus, ou em igualdade com Deus. E sempre que isso acontece, quando o homem quer usurpar o lugar de Deus, o resultado é a ruína, a destruição dele mesmo. E Eva, olhando para aquele fruto, o texto bíblico diz aqui em Gênesis 3 e 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela viu. Então, note aí a questão do olho, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, quer dizer, comeu, e como se isso não fosse suficiente, deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então, é interessante aí que Adão tenha comido esse fruto, né, depois que Eva já tivesse caído. Muito bem, o nosso tempo nesse bloco já encerrou, mas nós voltaremos logo em seguida para dar continuidade a esse importante assunto. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2015, um livro maravilhoso, um livro realmente grandioso, o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas. Então, o livro de Gênesis nos descortinas coisas maravilhosas, temas empolgantes, temas realmente que precisamos como cristãos e como simpatizantes da palavra genuína do nosso Deus, aprender, se aventurar nessas leituras maravilhosas no livro de Gênesis, que tem aí 50 capítulos nos descortinando preciosas pérolas da parte do nosso Deus. E aqui, no bloco anterior, nós estamos aqui nesse debate maravilhoso, a minha pessoa e o nosso querido pastor Zé Roberto, tratando sobre os dois agentes, da tentação. O agente ativo, Satanás, e o agente passivo da tentação, que é Adão e Eva. Então, Adão era o guardião do Éden. Deus escolhera Adão como o primeiro homem, o primeiro progenitor da raça humana. E a partir dele, Deus dará todo o privilégio, de governar o seu jardim. Que privilégio, não é verdade, pastor Zé Roberto? Um homem realmente criado dos elementos da terra como Adão, e Deus assim, está aqui todo o jardim para você. E aí Deus também, nós vimos aí em aulas anteriores, em debates anteriores, que Deus não achou que esse homem deveria ficar só. Fez uma disjuntora, e essa disjuntora estava sempre ao lado do homem para que ambos pudessem lavrar, cuidar, cultivar e se frutificar dessa terra
que Deus assim dar. O jardim do Éden me refiro a essa terra. Então, o agente passivo da tentação, todavia, não soube como resguardar a esposa que acabou sendo seduzida pelo diabo. É interessante, meu caro telespectador, que no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 4, diz assim: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É interessante que quando o tentador ele foi investir no seu objeto de sedução, sempre pega a mulher sozinha, nunca pega o homem, a mulher com o homem. Sempre realmente quando o inimigo utiliza do seu instrumento, no caso a serpente, para seduzir a companheira de Adão, sempre pega ela sozinha. Isso aí nós podemos tirar muitas lições, nosso querido pastor Zé Roberto, caro telespectador, porque aí nós trazemos uma aplicação para os dias de hoje, como é importante o casal ficar juntos, unidos em todas as situações da vida. A semelhança desse caso aqui, na verdade, acredito eu, conjecturo eu, chego à conclusão de que, de uma certa forma, se Adão tivesse presente, possivelmente, que a Bíblia diz que a mulher sempre é o lado mais fraco, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional também. Talvez se Adão tivesse aqui presente, como assim assevera aqui o versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E aí nós observamos também que, na verdade, o inimigo é o pai da mentira. Aí surge a primeira mentira aqui também, né? Então o inimigo, ele usa as suas artimanhas para enganar, para seduzir e para desvincular a direção, o caminho que o servo de Deus deve trilhar. E aqui nós observamos claramente nesse contexto que o inimigo pega Eva, realmente o lado mais frágil, e seduz essa mulher de uma forma realmente bastante contundente, conforme aqui nos mostra o versículo 4. Repito mais uma vez, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A ordem foi dada. O pastor Zé Alberto, na sua fala anterior, destacou muito bem que, na verdade, Deus proporcionara tudo para esse homem e para essa mulher, mas, nesse contexto, o inimigo vai lá e diz, olha, não, o teu Deus aí não quer que você adquire certo conhecimento, tenha toda aquela visão de mundo, está te privando de tudo isso. Não. E aqui ele responde aqui, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, mas a ordem de Deus originalmente não era essa, pastor Zé Alberto. E aqui, de acordo com o texto, essa passagem do livro de Gênesis, o que nós percebemos é que Adão e Eva, primeiramente foi Adão que recebeu a ordem expressa de Deus para que não comesse. Segundo, nós observamos aqui que Eva, ela se deixou seduzir pelo olhar. O texto bíblico diz que ela viu a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então, isso aí fica uma instrução em relação à tentação e o pecado. Sabe qual é? É que o pecado pode começar com o olhar. Às vezes a pessoa olha e deseja. Por isso lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então tem algumas pessoas que ficam desejando, observando algumas coisas que não deveriam, que não lhe pertencem, que podem trazer a sua destruição e se apropriam indevidamente daquilo que Deus nega, não porque ele seja um Deus mau, mas porque ele quer o nosso bem e porque ele quer a nossa preservação. Uma outra coisa interessante a ser observada nesse texto é que Eva se apropria do fruto, ela come e ela dá também a Adão. E Adão acata aquela dádiva, aquela oferta, esse oferecimento de Eva, e come sem questionar, sem dizer coisa alguma. Talvez já a gente aqui tem algumas hipóteses. Primeiramente, quando ele viu que Eva não morreu imediatamente, né? Segundo, talvez porque a sua paixão, o seu envolvimento com a mulher fez com que, já que ela comeu, eu vou comer também. Em todo caso, é importante que a gente destaque aqui que eles morreram. Você pode dizer, não, mas eles não morreram, não caíram na mesma hora. Morreram porque eles morreram espiritualmente. Quando eles tomaram a decisão de se apropriar daquele fruto proibido, eles
morreram espiritualmente porque passaram a andar a partir da sua própria vontade e dos seus próprios desejos. Em termos de aplicação espiritual para nós, hoje, meu caro telespectador, telespectadora, é que quando nós decidimos andar a partir dos nossos próprios interesses e valores, e quando esses valores se opõem à verdade de Deus, destrói o nosso semelhante, vai de encontro ao nosso próximo e contra nós mesmos, nós estamos trazendo sobre nós o mal. Inclusive, Romanos capítulo 5, versículo 12, que é o texto bíblico desta lição, desta aula, o apóstolo Paulo diz que em Adão todos nós pecamos. E você pode se perguntar teologicamente como isso aconteceu. E nós explicamos. Adão foi o primeiro a pecar, Adão e Eva, os primeiros pais foram os primeiros a pecar, mas neles nós nos tornamos propensos todos ao pecado. Nós herdamos de Adão a tendência a pecar. Isso não quer dizer que nós não somos responsáveis pelos nossos pecados individualmente. Ninguém é inexcusável diante de Deus. Você pode dizer, não, a culpa não é minha, a culpa foi de Adão que pecou. Não é bem assim. Nós herdamos de Adão a tendência, a propensão para o pecado, mas nós pecamos porque nós decidimos pecar. Nós temos responsabilidade individual sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Então, que isso fique bem claro para que você saiba que a culpa não é só de Adão, a culpa também é nossa, não é isso, professor Soares? É certo. Nós observamos claramente que culpados foram ambos, né? E principalmente eu procuro entender à luz do texto sagrado que a responsabilidade foi dada ao homem, o homem que recebeu a responsabilidade. Então, meu querido irmão, nós vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Aguarda um pouquinho. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós, sempre lembrando, nós estamos estudando nesse quarto trimestre o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas. E agora adentramos aqui o tópico número 3 da nossa lição, o tópico 3.1, que trata sobre a serpente. E de uma certa forma nós já pincelamos alguns argumentos sobre a questão da serpente, de uma forma geral. Satanás enganou e mentiu e prometeu o que nem ele mesmo possuía, porque é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira, como assim assevera o texto sagrado, e ele veio para matar, roubar, destruir e mentir. E aí nós entendemos perfeitamente que ele seduz, utilizando o seu instrumento, a serpente, para seduzir a mulher, como assim já foi destacado aí pelo nosso querido pastor José Roberto. Então, o juízo de Deus estava à espreita para com a serpente. Primeiro Deus trouxe um juízo para com a serpente e depois, posteriormente, também para Satanás. E também o juízo de Deus caiu sobre, de uma certa forma, sobre Adão e Eva. Não da forma como foi para a serpente e como foi para Satanás. A mulher passou a ter dores no seu parto. O homem também, do seu fruto do seu trabalho, o suor, iria realmente tirar o seu próprio alimento de forma mais dura, de forma mais trabalhada. Não que o homem não trabalhasse, porque o trabalho dignifica o homem e o trabalho é importante, é muito bom para o ser humano, mas aí o trabalho realmente trouxe mais, de uma certa forma, foi mais trabalhoso para o ser humano. Então, o tópico 3.1 sobre a serpente, devido à sua natureza, a serpente é um tipo perfeito de Satanás. Esperta, sagaz, oportuna. Interessante, a serpente é sagaz. E o dicionário Aurélio nos traz aqui uma definição interessante para essa sagacidade, esse termo interessante, que tem a agudeza de espírito perspicaz, astucioso, manhoso, oportuno. Isso é típico, característico do animal serpente, desse réptil. Quer dizer, quando você observa, eu particularmente não gosto de cobra, pastor José Roberto, eu tenho medo de cobra. E aí quando eu vejo aqueles documentários realmente sobre serpente, rapaz, eu não fico legal, não gosto mesmo. E aí é justamente o termo sagaz, quer dizer, manhoso, perspicaz, astucioso. A cobra é isso, tem tudo isso, ela é esperta, ela é sagaz,
para, no momento certo, realmente soltar o seu bote sobre a sua presa, no caso foi Eva. Isso mesmo. E, professor Soares, aqui nós destacamos também que quando Adão e Eva caíram, pecaram, transgrediram, desobedeceram à palavra de Deus, ao se apropriarem, comerem do fruto proibido, é interessante que Eva, primeiramente, fez uma interpretação equivocada do texto, né? Quando Satanás, quando a serpente oferece e diz que eles devem comer porque não vão morrer, aí Eva disse, olha, Deus disse que não era nem para tocar, e Deus não tinha dito que não era para tocar, Deus disse que não era para comer. E ela, nesse exagero, findou, foi comendo. Então, tem algumas pessoas que se excedem, né, nos seus padrões, nos seus limites, nos seus exageros, e são as pessoas que geralmente pecam com mais facilidade. Outra coisa aqui que nós precisamos atentar é que depois que eles pecaram, Deus chama Adão à responsabilidade. E Deus faz uma pergunta, não é? Adão, onde é que está você? Onde tu estás, Adão? Deus chama Adão à responsabilidade. E Adão se esconde. Adão estava escondido e ele percebeu que estava nu e se ocultou de Deus. E o fato, inclusive, ele pega folhas, né, para se cobrir, e é uma demonstração, uma tentativa de tentar cobertar o pecado por via humana, pelos meios humanos. Às vezes a gente não quer assumir a sua culpa. Tem um autor da literatura que eu gosto muito, que é o Dostoiévski, que inclusive tem um livro clássico dele chamado Crime e Castigo, que para mim trata muito bem dessa discussão aqui, desses temas. E me parece que um grande problema do ser humano é quando ele se nega a reconhecer o seu pecado, a sua culpa, a sua responsabilidade. Inclusive, professor Soares, uma das frases que menos se usa, que as pessoas menos gostam de utilizar, é a frase, eu errei. Ninguém gosta de assumir o seu erro, ninguém gosta de assumir o seu pecado. Então, inclusive, nós vemos aqui a síndrome da transferência. Quando Deus chama Adão à responsabilidade, aí ele culpa a mulher. Aí ele diz assim, olha, não, foi a mulher que tu me deste. Então, praticamente ele quis culpar a Deus. Não, a culpa não é minha, a culpa é tua que me deu essa mulher, que me levou a comer. E a mulher, por sua vez, ao invés de assumir a culpa, transfere a culpa para a serpente. Não foi a serpente que me enganou. Então, por causa disso, Deus coloca sobre cada uma dessas entidades, a serpente, é o ponto 3.1, a mulher 3.2 e o homem 3.3, sobre cada um deles vem o juízo de Deus. O professor Soares já colocou aí, já expressou o juízo de Deus em relação à serpente. É a inimizade entre a mulher e a serpente. Gênesis 3:15, os reformadores da Reforma Protestante, eles diziam que aí está o proto-evangelho, ou seja, o fundamento do evangelho, quando Deus diz assim, e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então isso aí já é apontando para Cristo na cruz do Calvário, quando ele iria pisar na cabeça da serpente de Satanás. Em relação à mulher, professor Soares, aí vem a questão da dor do parto. A mulher já poderia ser mãe, né? Mas aqui a dor seria multiplicada. A dor seria multiplicada. Em relação ao trabalho, nós já dissemos aqui, inclusive em aulas anteriores, que o trabalho dignifica o homem, Deus criou o homem para o trabalho, mas agora, por causa do trabalho, por causa do pecado, melhor dizendo, ele teria que comer do suor do seu rosto. O trabalho, inclusive, que seria algo com o qual ele deveria se envolver com prazer, com alegria, se tornaria um trabalho pesaroso. Isso pode acontecer ainda hoje, pessoas que se tornam escravas do trabalho, pessoas que ao invés de trabalhar para viver, vivem para o trabalho. É importante que nós reflitamos a respeito desses assuntos. Mas, professor Soares, o que é que nós podemos acrescentar ainda em relação a essa questão do juízo de Deus sobre a serpente, a mulher e o homem? É interessante também destacar aqui, além do que você já destacou em síntese, nós observamos, apesar da queda, não são poucas as filhas de Eva elogiadas por sua incomum virtude de cooperação com o reino de Deus. Aí ele destaca aqui Esté,
né, Esther, em meio a esse vírus do pecado que se alastrou, iniciado por esses progenitores da humanidade, Adão e Eva, né? E essas maldições, de uma certa forma, direcionada, trazendo aí um trabalho mais pesaroso, um trabalho mais duro, né? A mulher sofrendo a dor do parto de forma mais dura também, e há quem diga que é uma das dores mais fortes, né? Que diga as mulheres de uma forma geral. Então, mas mesmo assim, nós observamos que após essa queda, Sara, Débora, Esther, Maria, Priscila, são apenas alguns desses exemplos que é citado aqui, que são descendentes da primeira mulher, da primeira mãe, né, de uma forma geral, que também deram a sua contribuição de forma positiva. E sobre o homem, Deus denuncia Adão como responsável pela queda da humanidade, conforme está descrito aqui. O fato é, meu querido pastor José Roberto, caro telespectador, nós observamos que o homem transgrediu e aquele paraíso, aquele ambiente de paz e harmonia realmente foi quebrado e vai ser restaurado no reino milenial por Cristo Jesus. Isso mesmo. E é interessante que a gente percebe aqui também que Deus estabelece um limite para a vida do ser humano na terra, para o homem na terra. Então o homem, ele agora, Deus diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então por causa do pecado também o homem vem à morte, ainda que ele não tenha morrido imediatamente de forma física, tenha morrido espiritualmente, mas ele viria a morrer fisicamente posteriormente. Então isso é outra consequência, digamos assim, outro juízo em relação à queda. Então, professor Soares, concordo plenamente com sua última fala em relação ao futuro, nem tudo está perdido. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos uma expectativa em relação ao futuro, o jardim que está plantado lá no paraíso, no plano escatológico, lá no livro do Apocalipse, nos aguarda. Então nós podemos confiar que Deus não abandonou a humanidade, inclusive, mesmo com o pecado do homem, houve um sacrifício de um animal e Deus, quando viu que o homem estava nu, o vestiu. Então, já antecipando o sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito bem, o nosso tempo aqui já se foi, mas o debate continua, e continua na Escola Bíblica Dominical, na sua igreja, na sua congregação. Todos os domingos, 9 da manhã, nós temos aula nas dependências das nossas igrejas, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro de Gênesis na classe de adultos e outros assuntos nas classes de jovens, na classe infantil, não é, professor? Perfeitamente, né? Que possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Muito bem, queremos convidar você então para a Escola Dominical. Nós estamos em plena realização da Grande Cruzada Mossoró para Cristo aqui em Mossoró. Então se engaje, se envolva e até o próximo programa, se o Senhor nosso Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor.